Como foi que chegamos a essa crise no Brasil em 2020? Não há dúvida que é uma pergunta bastante difícil para responder, mas útil, indispensável, eu diria. Porque se a gente quer pensar alternativas de superação dessa crise, nós temos que minimamente compreender essa trajetória que fizemos até aqui. E essa pergunta é difícil de responder porque ela implica em lançar mão de diversos componentes sociológicos, políticos, jurídicos, não é? E não posso aqui, rapidamente, dar conta de todos eles. Quero apenas destacar alguns aspectos que podem contribuir para essa resposta. Afinal de contas, como é que chegamos até aqui? Tem um termo em alemão, Zeitgeist, que traduzido seria o espírito do tempo, que foi difundido sobretudo pelo filósofo Hegel, que nos ajudaria a pensar um pouco que tempo é esse em que vivemos. Não é? E esse espírito do tempo nada mais é do que um conjunto de ideias, de valores que marcam e predominam numa determinada sociedade, num determinado tempo. O que a gente verificou, o que aconteceu com as sociedades do mundo inteiro e também no Brasil depois da queda do Muro de Berlim, não é? Que marcou o colapso, não é? Daquelas sociedades, daqueles países que a gente poderia caracterizá-los como Estado-centrados, não é? Sociedades marcadamente autoritárias, organizadas pelo Estado. Não é? O que aconteceu? Muitos pensaram que, após o colapso da União Soviética, o que nós iríamos verificar seria a difusão do capitalismo e também de um capitalismo democrático. Não foi exatamente isso que aconteceu, sobretudo porque no mundo capitalista não tínhamos somente países democráticos. Muitos deles sim, mas não todos. Não é? Nós tínhamos várias outras orientações. Não é? Então a resposta, e aí se marcava, por exemplo, se identificava um mundo cada vez mais globalizado. E algumas sociedades responderam a esse movimento de uma maneira bastante autoritária, no mundo todo. Não é? E também aqui no Brasil, ou na América Latina, de uma certa forma. Não é? Vamos lembrar apenas, por exemplo, a tentativa de golpe em 1992 na Venezuela, capitaneada pelo Hugo Chávez, que foi preso, não deu certo, mas ele voltou em 1998 pelas eleições. Não é? Nesse período, inclusive, olha que paradoxo, aparente paradoxo, não é? Ele foi imediatamente elogiado, identificado como um porta-voz da esquerda. Não é? Então, nesse sentido, a esquerda brasileira o elogiou muito, mas no mesmo período, o Bolsonaro o reconhecia e manifestou isso aí, manifestou que o Hugo Chávez representava uma esperança para a América Latina. Tá certo? Então, a gente não pode esquecer que esse mesmo personagem, caracteristicamente autoritário, ainda que tenha entrado por as eleições, não é, encantava a dois espectros políticos no Brasil. E essa ascensão do Chávez pelas eleições marcou, eu diria, vários outros países, não é, que tentaram fazer e conseguiram, não é, enveredaram por caminhos autoritários sem que tenham feito qualquer golpe de Estado ou revolução. Não é? Então, o movimento autoritário que capitaneou vários países, todos eles praticamente foram pela via eleitoral. Não é? E o que aconteceu foi que esse movimento autoritário, capitaneado pelo executivo, sempre, foi comprometendo as bases das instituições, comprometendo a disputa democrática, a competição eleitoral, cerceando as liberdades de expressão e organização da sociedade civil. Então, nesse sentido, nós temos aí um movimento que se alastrou por vários países, não todos, mas vários países, a partir da década de 80, 2000, enveredaram por esta via. Não é? E no Brasil, a gente não pode dizer que os partidos políticos são todos agremiações democráticas, empenhadas em difundir ideias e práticas democráticas. De um lado, nós temos, e sempre tivemos, agremiações que, depois do processo de redemocratização, se tornaram agências eleitorais, que nada mais fazem do que receber os seus candidatos, disputar eleições e, após as eleições, evidentemente, disputar os cargos nos governos,
que tem acesso a muitos recursos para obras, para aquisições de equipamentos e assim por diante. Por outro lado, nós temos outras agremiações capturadas por líderes carismáticos, não é? Que se transformaram quase como os modernos caudilhos latino-americanos. Nesse sentido, nós não temos no Brasil, com pouquíssimas exceções, agremiações empenhadas e comprometidas com a difusão de uma cultura democrática, ainda que todas elas se apegassem à tentativa de ascender ao poder pela via eleitoral. Agora, ascender à via eleitoral, ao poder à via eleitoral, não é fundamental, é necessário, mas não suficiente para caracterizar esse movimento como democrático. Então, nesse sentido, a gente não pode dizer exatamente que a sociedade brasileira pós-ditadura militar tenha se tornado uma sociedade propriamente democrática. Nesse sentido, é uma sociedade sensível a discursos e práticas autoritárias, à esquerda e à direita. Autoritárias em que sentido? No sentido de que o Estado é responsável pela vida de todos, de toda a sociedade. De que o líder carismático é aquele que trata, aquele que estaria em melhores condições de resolver todos os problemas da sociedade brasileira. Então nós vimos isso à esquerda e nós estamos vendo isso com o Bolsonaro. Ele reivindica exatamente a mesma coisa. Não por outro motivo, ele se deixa e se chama de mito. Não é? Exatamente aquele personagem que seria capaz de resolver todos os problemas da sociedade brasileira. E em que medida, por exemplo, o que aconteceu no governo Lula e Dilma se vincula ao que nós temos hoje? Esse é um tema, evidentemente, bastante controverso. Não é? Mas o que a gente viu logo depois da descoberta do chamado mensalão, do escândalo do mensalão? A resposta que o presidente Lula usou à época, numa entrevista que ele deu nos jardins da Embaixada Brasileira em Paris, foi que o PT não fazia outra coisa senão aquilo que todos os outros demais partidos faziam. Pode ser um discurso adequado para a defesa, mas evidentemente não contribui e não contribuiu de maneira alguma para difundir na sociedade brasileira que os partidos são agremiações que deveriam salientar, destacar e difundir a cultura democrática. Tá certo? Então, o presidente Lula e os seus aliados optaram por se igualar a todos os demais. E se igualando, evidentemente, em todos os sentidos. Ainda que, evidentemente, temos diferenças entre eles. Não é? Mas já nessa época, já em 2005, eu participava aqui no Rio Grande do Sul com muita frequência de um programa de televisão chamado Conversas Cruzadas. Não é? E tinha um tema que eu insistia muito, não é? Naquela época, e insisto ainda, que os problemas de corrupção, o desvio de dinheiro nem é o problema mais importante. Aquela época, eu dizia, está tudo filmado, eu dizia várias vezes que a consequência mais nefasta dos processos de corrupção é o questionamento, a corrosão da legitimidade das instituições democráticas. A começar pelos partidos políticos. Na medida em que você diz e difunde a ideia de que todos os partidos são iguais, todos fazem exatamente a mesma coisa, de que o judiciário ele não é exatamente o espaço mais justo, mais responsável pela igualdade, ou que o parlamento é composto por picaretas, esse foi o termo que o Lula utilizou, e que isso está também na ideia do Bolsonaro. Não é? Então, nesse sentido, alguns vão dizer que o momento seguinte, no caso da Lava Jato, ajudou a criar Bolsonaro. Tem gente, o Gilmar Mendes manifestou isso recentemente, os partidários da esquerda, alguns da esquerda disseram que essa era a resposta mais adequada. Não é? Pode ser uma resposta possível. Não é? Mas o que fez a Lava Jato nada mais foi do que expor os bastidores dos partidos políticos. E esses bastidores, evidentemente, não são muito bonitos, não são nada bonitos.
né, igualando exatamente muitos partidos políticos, de novo, com poucas e honrosas exceções. Não é? Nesse sentido, nós entramos em 2015, por aí, não é? No período, mesmo um pouquinho antes do movimento de impeachment da Dilma, ou logo em seguida, se difundiu a ideia de que as pessoas ou estavam com o governo ou se identificavam com o Bolsonaro. O problema é que o Bolsonaro era uma criatura, um político obscuro. Não é? Ele já era deputado há vários mandatos, não é? por quase 30 anos, não é? E ele nunca tinha tido nenhuma expressão política no parlamento. Não é? Então, nesse sentido, o que aconteceu, se a gente olhar, por exemplo, as nossas redes sociais, quem fizer pesquisa em redes sociais, vai descobrir, por exemplo, quando é que a foto e o nome do Bolsonaro começa a aparecer com muita insistência. Não eram, eu fiz eu vasculhei as minhas redes sociais, né, e o que eu vi foi que não eram exatamente os bolsonaristas que fizeram esse movimento. Foi muito mais as pessoas que tentavam colocar o movimento do centro, o movimento mais social-democrata, no colo do Bolsonaro. Ou para dizer o seguinte, ou vocês estão conosco, com a esquerda, com o governo, né, ou vocês estão à direita. Então se começava ali, não é, de forma muito consistente, um movimento de polarização que a direita pareceu também muito adequada. Não é? Então, nesse sentido, criou-se uma polarização que tinha sob responsabilidade aqueles que se alimentavam da polarização, justamente uma extrema-direita e uma esquerda, ou suposta esquerda. Tá certo? Então, nesse sentido, essa polarização foi se criando, foi sendo alimentada porque esses dois polos se alimentavam. Nesse sentido, o que foi acontecendo com o centro brasileiro, o centro político brasileiro, foi desaparecendo porque ele tinha que se posicionar de alguma maneira. Não é? E foi o que aconteceu nos 2 anos seguintes, 2016, 2017, e chegando a 2018, nós tínhamos aí, não é, um movimento, uma polarização que parecia bastante adequada ao Bolsonaro. Nesse sentido, a alternativa para sair dessa crise tem que passar necessariamente por um distensionamento, não é? Ou por uma recentralização da política. Não é? Porque, evidentemente, que nem o Bolsonaro é capaz de dar resposta e superar a crise, afinal de contas, ele conta com uma pequena minoria que o apoia. Claro que ainda há gente que o apoia. Por outro lado, a esquerda, nem o PT, é capaz de capitanear toda essa insatisfação. É certo que há uma insatisfação, é certo que a sociedade brasileira necessita de superar esse momento de impasse. Só que, para superar esse impasse, ele precisa necessariamente percorrer um caminho do meio. E, como eu tenho insistido, este caminho do meio passa obrigatoriamente por respeitar a Constituição. E a Constituição diz e prevê que em momentos assim de impasse, ou se espera as eleições, o que me parece bastante perigoso, porque o país se deteriora a cada dia mais, não é? Já vinha se deteriorando economicamente antes da pandemia. Com essa pandemia, as respostas que o governo tem dado são irresponsáveis, ela só acelera, as respostas econômicas e políticas e sanitárias, acelera a deterioração da sociedade brasileira. Nesse sentido, é fundamental que o centro político force, não é, uma saída constitucional que seria via impeachment. Do contrário, o país, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Se o desfecho vai ser propriamente democrático, se a sociedade brasileira, o que vai restar da economia brasileira e da sociedade brasileira em 2 anos e meio, em 2022. Não é? Então, nesse sentido, nós chegamos a uma situação cuja solução precisa ser dada ainda durante a epidemia. A gente não pode esperar mais e a gente não sabe quando é que essa epidemia vai se encerrar. Não é? Então, não podemos escapar de dar uma solução rápida para o problema e essa crise brasileira que vivemos hoje.